Audiobook do livro O Indivíduo e a Natureza dos Eventos em Massa. Um livro de Seth por Jane Roberts. Capítulo 4. As características da estrutura 2. Uma análise criativa do meio em que fisicamente reside a consciência orientada e a fonte dos eventos. Nenhum encontro casual de elementos físicos sozinhos, sob quaisquer circunstâncias, poderia produzir consciência, ou condições que então tornariam uma consciência possível. Se você pensar em seu mundo com todos os seus grandes esplendores naturais, como surgindo inicialmente sobre os auspícios do acaso, através de um acidente de proporções cósmicas, então certamente muitas vezes parece que tal mundo não pode ter um significado maior. Sua animação é vista como não tendo fonte fora de si. O mito do grande encontro do acaso, que é supostamente traduzido em vida em seu planeta, então pressupõe, é claro, uma consciência individual, que é, em certos termos, vivo apenas por acaso. É um tanto engraçado que uma consciência tão vital possa até mesmo ser um produto final de elementos inertes que foram jogados sem vida, mas de alguma forma conseguiram combinar de tal forma que sua espécie alcançou fantasia, lógica, vasto poder organizacional, tecnologias e civilizações. Seus mitos dizem que a própria natureza não tem nenhuma intenção, exceto a sobrevivência. Ela se importa pouco com o indivíduo apenas na medida em que o indivíduo ajuda a espécie a sobreviver. Em seus trabalhos, a natureza então parece ser impessoal, embora seja constituída de indivíduos que não pode ser considerado de outra forma. Sem as plantas, animais, pessoas ou mesmo células individuais ou vírus, a natureza não tem significado. Seu universo físico, então, tinha uma natureza não física original, na qual ainda está articulada. Da mesma forma, o seu indivíduo, a consciência, tem uma origem na qual ainda está expressa. A estrutura 2 representa a esfera interna da realidade, as dimensões internas da existência, que dá ao seu mundo a sua própria característica. A energia e o poder que o mantém vivo, que alimenta os seus pensamentos e também a energia que ilumina suas cidades, todas têm sua origem na estrutura 2. A mesma energia que salta para uso prático quando você liga seus aparelhos de televisão também permitem que você sintonize os eventos vivenciados diariamente em suas vidas. Seção 824. Em conexão com a criação do universo e com a criação de eventos públicos e privados, vamos por um momento considerar um tipo diferente de mito. Esta noite, durante um agradável jantar, nossos amigos Hubert e Joseph assistiram a uma produção de televisão baseada no conto de fadas da Cinderela. De acordo com a definição que dei anteriormente, este conto de fadas é um mito. Certamente pode parecer que tal conto infantil tem pouco a ver com qualquer discussão adulta séria sobre algo tão profundo como a criação do mundo conhecido. E com certeza, e pode parecer, nenhum dado cientificamente pertinente sobre a natureza dos eventos pode possivelmente ser descoberto de tal fonte. Por um lado, o conto da Cinderela tem um final feliz, é claro, e é, portanto, altamente irrealista, de acordo com muitos educadores, pois não prepara adequadamente as crianças para as necessidades da vida, as decepções. As fadas madrinhas são definitivamente uma coisa da imaginação do contador de história, e muitos adultos sérios e sinceros lhe contarão que sonhar acordado ou desejar não o levará a lugar nenhum. Na história da Cinderela, porém, a heroína, embora pobre e de baixa propriedades, consegue atingir um objetivo gratificante e aparentemente impossível. O desejo de assistir a um baile espetacular e conhecer o príncipe inicia uma série de eventos do desejo de assistir a um baile espetacular e conhecer o príncipe, inicia-se uma série de eventos mágicos, nenhum seguindo os ditames da lógica. A fada madrinha, aparecendo de repente, usa os objetos normais da vida cotidiana de modo que eles são subitamente transformados e temos uma carruagem de uma abóbora e outras transformações de natureza semelhante. O conto sempre atraiu as crianças porque elas reconhecem a validade por trás disso. A fada madrinha é uma personificação criativa dos elementos personalizados na estrutura 2.
Uma personificação, portanto, do ego interior, que se eleva em auxílio do eu mortal para conceder seus desejos, mesmo quando as intenções do eu mortal parecem não se encaixar na estrutura prática da vida normal. Quando o ego interior responde de tal maneira, mesmo o lugar comum, ordinário, aparentemente inócuo, circunstâncias repentinamente se tornam carregadas de uma nova vitalidade e aparecem para trabalhar para o indivíduo envolvido. Se você está lendo este livro, você já está muito velho para se lembrar claramente das fantasias constantes da sua primeira infância. As crianças, entretanto, sabem muito bem, automaticamente, que elas têm uma mão forte na criação dos eventos que então parecem acontecer com elas. Elas experimentam com muita frequência e secretamente, já que os mais velhos são ao mesmo tempo tentados a fazer com que as crianças se conformem a uma determinada realidade que já é mais ou menos produzida em massa para eles. As crianças experimentam a criação de personagens alegres e assustadores eventos, tentando averiguar por si mesmas a natureza de seu controle sobre sua própria experiência. Elas imaginam experiências alegres e aterrorizantes. Elas são de fato fascinadas pelos enfeites de seus pensamentos, sentimentos e propósitos que têm os seus eventos diários. Este é um processo natural de aprendizagem. Se elas criam bichos papões, então podem fazer com que desapareçam também. Se seus pensamentos podem fazer com que eles se tornem doentes, então não há nenhuma razão real para eles temerem a doença, pois é sua própria criação. Este processo de aprendizado é cortado pela raiz, no entanto. Quando chegar a hora, vocês são adultos, certamente parece que você é um ser subjetivo em um universo objetivo, à mercê dos outros e com apenas os controles mais superficiais sobre os eventos de suas vidas. O conto da Cinderela se torna uma fantasia, uma ilusão, ou até mesmo uma história sobre o despertar sexual em termos freudianos. As decepções que você enfrentou de fato faz com que tal história pareça ser uma contradição com as realidades da vida. De uma forma ou de outra, no entanto, a criança em você se lembra de um certo senso de domínio apenas parcialmente percebido, de poder quase agarrado, então aparentemente perdido para sempre, e uma dimensão de existência em que os sonhos literalmente se tornavam realidade. A criança em você sentiu, mas é claro, sentiu sua própria realidade maior em outra estrutura inteiramente da qual só recentemente emergiu, ainda com o qual estava intimamente ligado. Sentiu-se rodeada então pelas realidades maiores da estrutura 2. A criança sabia que vinha de outro lugar, não por acaso, mas por design. A criança sabia que, de uma forma ou de outra, e mais pensamentos, sonhos e gestos íntimos estavam tão ligados ao mundo natural como folhas de grama são para o campo. A criança sabia que era um acontecimento ou ser único e totalmente original que, por um lado, foi o seu próprio foco, e que, por outro lado, pertenceu ao seu próprio tempo e temporada. De fato, as crianças pouco deixam escapar delas, de modo que, novamente, elas experimentam constantemente em um esforço para descobrir não apenas o efeito de seus pensamentos, intenções e desejos sobre os outros, mas o grau em que os outros influenciam seu próprio comportamento. Nessa medida, elas lidam mais diretamente com probabilidades de uma forma bastante estranha ao comportamento adulto. De certa forma, elas fazem deduções mais rápidas do que os adultos e muitas vezes mais verdadeiras, porque não estão condicionados por um passado de estruturação. Sua experiência subjetiva, então, os coloca em contato bastante direto com os métodos pelos quais os eventos são formados. Você pode abrir qualquer caixa da sua imaginação e colocá-la para se materializar na estrutura 1. As crianças entendem a importância dos símbolos e os usam constantemente para se proteger, não de sua própria realidade, mas do mundo adulto. Elas constantemente fingem e elas rapidamente aprendem que o fingimento persistente em qualquer área resultará em uma experiência física, uma versão da atividade imaginada. Elas também percebem que também não possuem total liberdade, pois certas situações pretendidas depois acontecem em versões menos fiéis que as imaginadas. Outras irão parecer quase totalmente bloqueadas e nunca se materializarão.
Antes que as crianças conheçam as ideias convencionais de culpa e punição, eles percebem que é mais fácil trazer bons eventos através do desejo do que trazer infelizes. A criança carrega com ela o ímpeto e energia de apoio fornecido a ela em seu nascimento na estrutura 2. E ela sabe intuitivamente que os desejos conduzem para o seu desenvolvimento acontecer mais fácil do que aqueles que não são, seus impulsos naturais, e que naturalmente o conduzem ao desenvolvimento do seu corpo e mente. E ela está ciente de um efeito de amortecimento e apoio enquanto age de acordo com esses impulsos internos. A criança é naturalmente honesta. Quando ela fica doente, ela intuitivamente sabe o motivo e ela sabe muito bem por que trouxe a doença. Pais e médicos acreditam no contrário, que a criança é uma vítima, doente sem motivo pessoal, mas indisposta por causa de elementos que o atacam ou de um ambiente externo ou algo trabalhando contra ela de dentro para fora. Pode-se dizer à criança: você está resfriada porque ficou com seus pés molhados, ou você pegou o resfriado de Johnny ou Sally. Ele pode ser informado de que ele tem um vírus, de modo que parece que seu próprio corpo foi invadido apesar da sua vontade. Ela aprende que tais crenças são aceitáveis. É mais fácil concordar do que ser honesto, especialmente quando a honestidade muitas vezes envolve o tipo de comunicação que seus pais podem desaprovar ou a expressão de emoções que são totalmente inaceitáveis. O homenzinho da mãe ou a garotinha corajosa podem então ficar em casa, por exemplo, suportar corajosamente uma doença com seu comportamento tolerado. A criança pode saber que a doença é resultado de sentimentos que os pais considerariam bastante covardes ou, de outra forma, envolve realidades emocionais que os pais simplesmente não entenderiam. Gradualmente, torna-se mais fácil para a criança aceitar o desejo dos pais de avaliar a situação conforme a mente deles. Aos poucos, o bom relacionamento, as conexões precisam estar entre sentimentos psicológicos e a realidade corporal. Não quero simplificar demais e ao longo deste livro adicionaremos outras elaborações sobre tais comportamento. A criança que contrai cachumba com um grande número de seus colegas, no entanto, sabe que ela tem suas razões particulares para se juntar a tal massa biológica de realidade. E geralmente o adulto que cai vítima de uma gripe, de uma epidemia, tem pouca consciência de suas próprias razões para tal situação. Ele não entende as sugestões de massa envolvidas ou suas próprias razões para aceitá-las. Em vez disso, ele geralmente está convencido de que seu corpo foi invadido por um vírus, apesar de sua própria aprovação ou desaprovação pessoal. Ele é, portanto, uma vítima e seu sentido do poder pessoal é corroído. Quando uma pessoa se recupera de tal provação, ela ou ele geralmente concede que sua recuperação seja o resultado de uma meditação que lhe foi dada. Ou ele pode pensar que simplesmente teve sorte, mas ele não concede a si mesmo para ter qualquer poder real em tal assunto. O que parece ocorrer-lhe a recuperação, pois a doença parecia acontecer com ele. Normalmente o paciente não consegue ver que ele trouxe sua própria recuperação e foi ele o responsável por isso, porque ele não pode admitir que por suas próprias intenções foram responsáveis pela criação da doença. Ele não pode aprender com sua própria experiência, então a cada surto de doença parecerá em grande parte incompreensível. Alguns anos atrás, antes de nossas sessões, realmente começou, embora imediatamente interior a Hubert, uma experiência que ele descreveu em seus próprios livros. Esse evento resultou em um manuscrito rabiscado, inédito, chamado O Universo Físico como Ideia de Construção. Seu desejo e intenção de entender mais sobre a natureza da realidade desencadeou a produção daquele manuscrito automático e fragmentário. Ele se viu como um jovem adulto na época do assassinato do presidente Kennedy em um mundo que parecia não ter sentido. Ao mesmo tempo, enquanto condicionado pelas crenças da sua geração, crenças que ainda atingem seus tempos, ele se agarrou a uma crença de apoio nunca completamente perdida da infância. Sem crença mais ilógica, que soasse quando falada contraditória, como parecia quando aplicado à vida cotidiana, afirmou que o indivíduo de alguma forma poderia perceber a natureza da realidade por conta própria, virtude de capacidades inatas que pertenciam ao indivíduo, por certo, capacidades que faziam parte da herança do homem. Em outras palavras,
Hubbard sentiu que havia uma pequena chance de abrir as portas do conhecimento que estavam fechadas e decidiu pegar essa chance. Os resultados, aparecendo inicialmente naquela época, agora amarelados, escritas manuscritos, fez com que ele visse que inicialmente havia escolhido os eventos de sua vida de uma forma ou de outra, e que cada pessoa não era a vítima, mas o criador desses eventos que foram experimentados em particular ou encontrados em conjunto com outros. Naquelas poucas horas literalmente cheias de energia, ele também sabia que os sentidos físicos não perceberam tanto os fenômenos concretos, mas na verdade teve uma mão na criação de eventos que eram então percebidos como reais. Seção 825. O universo físico é o resultado de construção de ideias, como Hubbard percebeu na experiência mencionada na última sessão. Essa percepção não era o tipo de dado sensorial oficial reconhecido pela sua ciência. Hubbard não chegou ao seu reconhecimento do mundo como fonte mental através do raciocínio, nem poderia qualquer físico comum ter essa percepção. Sua consciência deixou seu corpo, um evento nem mesmo considerado possível por muitas pessoas educadas. A consciência de Hubbard se fundiu, mantendo sua própria individualidade, com a consciência das folhas fora da sua janela e com o prego no parapeito da janela, e viajou para fora e para dentro ao mesmo tempo, de modo que, como um vento mental, sua consciência viajou por outros bairros psicológicos. A origem do seu universo não é física e cada evento, por mais grande ou diminuto, tem seu nascimento no ambiente da estrutura 2. Seu universo físico surgiu dessa estrutura interna, então, e continua a fazer isso. O poder que alimenta seus pensamentos tem a mesma fonte, de maneira que falar do universo como você o entende, com todos os eventos que ele inclui, funciona automaticamente em seus processos importantes, como seu próprio corpo faz. Seus desejos e intenções individuais dirigem essa atividade dos processos espontâneos do seu corpo, isto é, seu corpo caminha pelo chão ao seu comando como resultado de seus desejos, ainda que os processos envolvidos devam acontecer por eles mesmos. Suas intenções têm um grande efeito sobre a saúde do seu corpo. Na mesma moda, em conjunto, todas as pessoas vivas em um determinado momento, dirigem os eventos do universo e se comportam de uma certa maneira. Mesmo que os processos devam acontecer por si mesmos ou automaticamente, outras espécies têm uma mãozinha nisso também. No entanto, e de uma forma ou de outra, todos vocês dirigem a atividade do corpo físico do mundo da mesma maneira que você dirige seu próprio comportamento corporal. Você nasceu com o ímpeto da direção ao crescimento embutido, automaticamente fornecido com o interior dos seus projetos, com seus projetos interiores, que levariam a uma forma adulta desenvolvida. Não apenas as células, mas os átomos e moléculas que os compõem continham uma intenção positiva de cooperar em uma formação corporal. Para se realizar, eles foram, então, predispostos não apenas para a sobrevivência, mas com uma idealização, levando ao melhor desenvolvimento e maturidade possível. Todas essas características têm suas fontes na estrutura 2. Para o meio psicológico na estrutura 2 é automaticamente propício para a criatividade. Não é simplesmente uma dimensão neutra, portanto, mas contém dentro de si uma predisposição automática para o cumprimento de todos os padrões inerentes a ela. Como James disse no livro de Hubbard, o universo é uma boa intenção. É automaticamente predisposto novamente para a criação de bons eventos. Eu coloquei a palavra bom entre aspas por enquanto por causa de seus equívocos sobre a natureza do bem e do mal, que discutiremos um pouco mais tarde. Nessa medida, o universo físico, como cada corpo físico, é mágico. Eu uso o termo propositadamente, pois confunde os ditames de seu raciocínio adulto e, talvez, para confundir tanto o que você pensa como razão, posso conseguir despertar em você uma pitada do que chamo de o intelecto superior. O raciocínio por si só pode lidar com deduções feitas sobre o mundo conhecido. Não pode aceitar o conhecimento que vem de outro lugar, pois tal informação não se encaixa nas categorias da razão e confunde sua padronização de causa e efeito. O poder de raciocinar vem da estrutura 2. Nos termos desta discussão, você está sendo capaz de raciocinar como resultado de eventos mágicos que tornam a própria razão possível.
O termo magia tem sido usado de uma forma ou de outra para simplesmente descrever eventos para os quais a razão não tem resposta, eventos que existem fora do quadro em que a razão se sente confortável. Seus cientistas se consideram bastante racionais, mas muitos deles, pelo menos, seriam mais honestos quando tentassem descrever o início do universo se eles admitissem que a razão por si só não pode fornecer qualquer verdade e entendimento. Cada um de vocês está tão familiarizado com o chamado nascimento do universo, tão próximo dele ou tão distante dele, como o seu próprio reconhecimento de consciência é para o seu próprio nascimento físico. Para a iniciação da consciência e sensação de uma criança realmente carrega tudo das mesmas questões como as envolvidas com o nascimento do universo. A mãe não conseguia controlar conscientemente os processos corporais que levariam o seu filho ao nascimento. No sentido mais verdadeiro, o nascimento acontece magicamente, como um ato milagroso nesses termos, como o chamado surgimento inicial da vida sobre o próprio planeta. A análise científica do cérebro não lhe dirá nada sobre o poder que move seus pensamentos ou insinuar a fonte das habilidades do cérebro. No entanto, a atividade constante entre a estrutura 1 e 2 é constantemente aparente na própria existência do seu mundo e nas relações envolvendo sua imaginação, sentimentos e crenças e aqueles eventos privados e compartilhados que compõem sua experiência. Não pretendo falar da razão em termos depreciativos, pois é bem adequado aos seus propósitos que são vitais em sua realidade. Também é verdade que, em termos mais profundos, você não desenvolveu seu raciocínio, de modo que sua versão dele está fadada a resultar em algumas distorções. Também não pretendo concordar com aqueles que pedem que você use suas intuições e sentimentos em detrimento da sua razão. Em vez disso, vou sugerir outros caminhos mais adiante neste livro. Seu raciocínio, como você o usa agora, no entanto, trata principalmente com a realidade, dividindo-a em categorias, formando distinções, seguindo as leis de causa e efeito, e em grande parte do seu domínio é o exame de eventos já percebidos. Em outras palavras, trata da natureza concreta de eventos verificados que já são fatos em seu mundo. Por outro lado, suas intuições seguem um tipo diferente de organização, assim como sua imaginação. Uma envolvida com associações, uma organização que unifica diversos elementos e traz até mesmo eventos juntos em uma espécie de unidade que muitas vezes é inocente das limitações ditada por causa e efeito. Nesses termos, então, a estrutura 2 trata com associações, de modo que, dentro dele, os eventos reconhecíveis do mundo físico podem ser reunidos de um número infinito de maneiras após o que elas aparecem em sua experiência privada, de acordo com as instruções que você deu através daquelas associações que você forma mentalmente. As coincidências que parecem acontecer, os encontros casuais, os eventos inesperados, todos esses entram em sua experiência porque, de uma forma ou de outra, você os atraiu, mesmo que suas ocorrências possam parecer ter probabilidades intransponíveis contra elas. Essas probabilidades, esses impedimentos, não existem na estrutura 2. Em uma extensão ou outra, suas intuições o familiarizam com o fato de que você tem seu próprio lugar no universo e que o próprio universo está bem disposto com você. As intuições falam de uma parte única e vital no tecido desse universo. As intuições sabem que o universo se inclina em sua direção. Seu raciocínio pode lidar apenas com os resultados da sua percepção física, no entanto, pelo menos com o treinamento de suas sociedades assim os permitiu. Na verdade, você negou seu raciocínio e negou-se raciocinar sobre os resultados de dados importantes, pois você o ensinou a desconfiar das suas faculdades psíquicas. Os contos de fadas infantis ainda carregam um pouco desse antigo conhecimento. Até agora tenho falado das estruturas 1 e 2 separadamente e continuarei a fazê-lo para sua conveniência e compreensão. Na verdade, os dois se fundem, é claro, pois sua existência na estrutura 1 é imersa na estrutura 2. Mais uma vez, seu próprio corpo é constantemente reabastecido na estrutura 1 por causa da sua realidade simultânea na estrutura 2. A estrutura 2 é sempre exteriorizada, aparecendo em sua experiência como estrutura 1. Você se concentra tão completamente na realidade exterior, no entanto, que muitas vezes você ignora a bastante e aparente fontes mais profundas da sua própria existência física,
Como resultado, você lida com métodos de divisão e categorização, então completamente você perde de vista as organizações associativas, mesmo que você os usa constantemente em seu próprio processos de pensamento íntimos. Seção 826. Você deve entender que, de uma maneira falando, a estrutura 2 é, por um lado, uma versão invisível do universo físico. Por outro lado, porém, é muito mais do que isso, pois contém em si prováveis variações desse universo. Desde as mais escalas cósmicas, digamos, até versões prováveis dos eventos mais minuciosos de qualquer dia físico. Em termos simples, seu corpo tem uma contraparte invisível na estrutura 2. Durante a vida, essa contraparte está tão conectada com os seus tecidos físicos, no entanto, que pode ser enganoso dizer que os dois corpos são visíveis e invisíveis são separados. Da mesma forma que o seu pensamento tem uma realidade na estrutura 2 e apenas por causa de uma analogia significativa pode-se dizer que os pensamentos são o equivalente agora a objetos, pois na estrutura 2, pensamentos e sentimentos são muito mais importantes mesmo do que os objetos da realidade física. Na estrutura 2, os pensamentos formam padrões instantaneamente. Eles são os elementos naturais desse ambiente psicológico que se misturam, fundem e se combinam para formar, se quiserem, as células psicológicas, átomos e moléculas que compõem os eventos. Nesses termos, os eventos físicos que você percebe ou experimenta pode ser comparado a objetos psicológicos que parecem existir com uma concretude física no espaço e no tempo. Tais eventos geralmente parecem começar em algum lugar no espaço e no tempo e claramente termina aí também. Você pode olhar para um objeto como uma mesa e ver suas definições no espaço. Até certo ponto, você está muito perto de eventos psicológicos para perceber da mesma forma, é claro. Mas a experiência usual parece ter um ponto de partida e uma conclusão. Em vez disso, os eventos experimentados geralmente envolvem apenas percepções superficiais. Você observa a superfície de uma mesa tão lisa e sólida, mesmo sabendo que é composto de átomos e moléculas cheias de movimento. Da mesma forma que você experimenta uma festa de aniversário, um acidente de automóvel, um jogo de bridge ou qualquer evento psicológico tão psicologicamente sólido como uma superfície lisa e sólida que se mantém unida no espaço e tempo. Tais eventos, no entanto, consistem em partículas indivisíveis e mais rápidas do que a percepção da luz, que nunca aparece. Em outras palavras, elas contêm componentes psíquicos que fluem da estrutura 2 para a estrutura 1. Qualquer acontecimento, portanto, tem uma espessura invisível, uma base multidimensional. Seus céus estão cheios de brisas correntes, nuvens, luz solar, partículas de poeira e assim por diante. O céu, a abóbada, acima do planeta inteiro. A invisível estrutura 2 contém infinitos padrões que mudam como, digamos, nuvens, que se misturam e se fundem para formar seu clima psicológico. Os pensamentos têm o que por enquanto denominaremos de propriedades eletromagnéticas. Nesses termos, seus pensamentos se misturam e combinam-se na estrutura 2, criando padrões de massa que formam a base psicológica geral por trás dos eventos mundiais. Novamente, porém, a estrutura 2 não é neutra, mas automaticamente inclinada para o que aqui denominaremos de desenvolvimentos bons ou construtivos. É um meio de crescimento. Sentimentos ou pensamentos construtivos ou positivos são mais facilmente materializados do que os negativos, porque estão de acordo com as características da estrutura 2. Se não fosse esse o caso, sua própria espécie não teria existido desde que existiu. Nem as construções da civilização, a arte, comércio ou mesmo a tecnologia seriam possíveis. A estrutura 2 combina ordem e espontaneidade, mas sua ordem é de outro tipo. É um circular associativo, processo naturalmente ordenado, no qual a espontaneidade existe automaticamente na ordem geral que melhor preencherá os potenciais de consciência. Ao nascer,
Cada pessoa é automaticamente equipada com a capacidade em direção ao crescimento natural, que satisfará mais completamente suas próprias habilidades, não à custa dos outros, mas num contexto global em que a realização de cada indivíduo assegura a realização de cada um individual. Nesses termos, existe um padrão psicológico ideal ao qual você está intimamente conectado. O ego interior constantemente move você naquela direção. Por outro lado, esse padrão não é rígido, mas flexível o suficiente para tirar proveito das circunstâncias mutáveis. Mesmo quando uma planta vira em direção ao sol, embora você o mova de sala em sala enquanto a luz solar varia suas direções, o ego interior não existe no tempo como você o percebe. No entanto, por isso depende da sua avaliação de situações com os quais o seu raciocínio está equipado para lidar. Obviamente, existem objetos de todos os tamanhos, durabilidade e peso. Lá, seus objetos privados e públicos, existem também vastos problemas psicológicos. Então, varrendo eventos de massa, por exemplo, em todos os países podem estar envolvidos na criação de um único evento. Há também eventos naturais em massa de graus variados, como digamos o alagamento de grandes áreas. Tais eventos envolvem configurações psicológicas por parte de todos os envolvidos, de modo que os padrões individuais internos dessas vidas tocadas por cada um desses eventos têm de uma forma ou de outra um propósito comum, que ao mesmo tempo serve à realidade global em uma base planetária natural. A fim de suportar o avião em si deve estar envolvido em constante mudança e estabilidade. Eu sei que é difícil de compreender, mas todo objeto que você percebe, grama ou rocha ou pedra, mesmo ondas ou nuvens oceânicas, qualquer fenômeno físico, tem sua própria consciência invisível, sua própria intenção e colaboração emocional. Cada um é também dotado de padrões de crescimento e realização, não nas expensas do resto da natureza, mas ao contrário, de modo que todos os outros elementos da natureza também podem ser completados. Em certos níveis, essas intenções do homem e da natureza podem se fundir. Eu estou falando em termos muito simples agora, e ainda os envolvidos em uma inundação, por exemplo, quer que o passado seja lavado, ou quer ser inundado por rajadas de emoções vitais, como os desastres muitas vezes trazem. Eles querem sentir um renovado senso de poder da natureza e muitas vezes, embora devastados, eles usam a experiência para recomeçar uma nova vida. Aqueles com outras intenções encontrarão desculpas para deixar tais áreas. Lá será talvez um encontro casual que resultará em uma viagem apressada, como um palpite que alguém pode deixar a área de repente para encontrar um novo emprego ou decidir visitar um amigo em outro estado. Aquelas cujas experiências vão se fundir com a natureza, a esse respeito, não fará parte desse evento de massa. Eles agirão com base nas informações que chegam a eles da estrutura 2. Os que ficam também agem com base nas mesmas informações, optando por participar do evento. Quando você entra no tempo e na vida física, você já está consciente de suas condições. Você é biologicamente e psicologicamente predispostos a crescer dentro desse rico ambiente e contribuir em todos os níveis para a realização de sua espécie. Mas, mais do que isso, para adicionar seu próprio ponto de vista único e experiência para os padrões maiores de consciência da qual você faz parte. Você está começando a entender as conexões íntimas que existem em seu ambiente físico. As conexões psicológicas, no entanto, são muito mais complicadas, de modo que os sonhos e pensamentos de cada indivíduo se entrelaçam com as de todas as outras pessoas, formando padrões em constante mudança e desejo e intenção. Alguns deles surgem como eventos físicos e alguns não. Seção 827. Início do ditado. Um potpourri. A hereditariedade desempenha muito menos um papel na chamada formação de caráter do que geralmente se supõe. Aliás, o mesmo vale para o meio ambiente, como geralmente é entendido. Suas crenças culturais os predispõem a interpretar a experiência em termos de hereditariedade e ambiente. No entanto, para que você se concentre principalmente sobre eles como causas primárias de comportamento. Isso, por sua vez, resulta em uma experiência muito mais estruturada do que o necessário. Você não se concentra sobre as exceções.
As crianças que não parecem se encaixar nos padrões de suas famílias ou ambientes, então é claro que nenhuma tentativa é feita para ver esses tipos de comportamento não oficial. Por causa disso, grandes padrões organizados por trás da atividade humana geralmente escapam da sua atenção quase completamente. Você lê constantemente sobre pessoas que parecem ter sido mais afetadas por personagens fictícios, por exemplo, ou por personalidades do passado, ou por completos estranhos, mais do que foram afetados por suas próprias famílias. Tais situações são consideradas esquisitices. A personalidade humana é muito mais aberta a todos os tipos de estímulos do que se supõe. Se a informação é pensada para chegar ao eu apenas através de meios físicos, então é claro que a hereditariedade e o ambiente devem ser vistos atrás da motivação humana. Quando você percebe que a personalidade pode ter acesso a outros tipos de informação além da física, então você deve começar a se perguntar quais efeitos esses dados têm sobre a formação de caráter e crescimento individual. As crianças já possuem caráter em nascimento, e toda a intenção provável de suas vidas existe então, tão certo quanto faz o provável plano para o corpo adulto que possuirão mais tarde. A consciência forma os genes, e não o contrário, e o bebê prestes a nascer é a agência que adiciona novo material através da estrutura cromossômica. Desde o nascimento, a criança está muito mais consciente de todos os tipos de eventos físicos do que é percebido também. Mas, além disso, a criança usa os primeiros anos para explorar, particularmente no estado de sonho, outros tipos de material que atendam às suas próprias fantasias e intenções, e constantemente recebe um fluxo de informações que não depende de sua hereditariedade ou ambiente. Nesses outros níveis, a criança conhece, por exemplo, seus contemporâneos, nascido mais ou menos na mesma época. A vida individual de cada pessoa e plano se encaixa em algum lugar com o de seus contemporâneos. Aqueles planos são comunicados um ao outro e as probabilidades são instantaneamente colocadas em movimento na estrutura 2. Em algum grau ou outro, cálculos são feitos de modo que, por exemplo, o indivíduo A encontre o indivíduo B em um mercado 30 anos depois, se isso se encaixar nas intenções de ambas. Haverá certos encontros fundamentais na vida de cada pessoa que são estabelecidos como fortes probabilidades ou como planos a serem desenvolvidos. Existem corpos de eventos, então, que de uma certa maneira você irá materializar, quase da mesma forma que você materializar seu próprio corpo adulto da estrutura do feto. Nesses termos, o corpo funciona com propriedades físicas, embora, novamente, essas propriedades, conforme discutidas muitas vezes, têm suas próprias consciências e realidades. Sua vida mental lida com eventos psicológicos, obviamente, mas abaixo da assim chamada consciência normal, a criança cresce em direção ao estado mental, corpos de eventos que irão compor sua vida. Essas intenções únicas caracterizam cada indivíduo existente na estrutura 2, então, e com o nascimento, essas intenções imediatamente começam a impressionar o mundo físico da estrutura 1. O nascimento de cada filho muda o mundo, obviamente, pois estabelece um impulso psicológico instantâneo que começa a afetar a ação na estrutura 1 e 2. Uma criança pode nascer com um forte talento para a música, por exemplo. Digamos que a criança seja extraordinariamente talentosa. Antes que ela ou ele seja velho o suficiente para iniciar qualquer tipo de treinamento, ela conhecerá em outros níveis a direção provável que a música tomará durante sua vida. Ela será familiarizada no estado de sonho com outros jovens músicos iniciantes, embora não sejam bebês também. Novamente, as probabilidades serão colocadas em movimento, de modo que a intenção de cada criança alcance. Há grande flexibilidade, no entanto, e de acordo com propósitos individuais. Muitas dessas crianças também estarão familiarizadas com a música do passado. Até certo ponto ou outro, isso se aplica a todos os campos de atuação, pois cada pessoa adiciona à cena mundial e como as intenções de cada indivíduo, somada às de cada outra pessoa viva, multiplicam, de modo que a realização do indivíduo resulta nas realizações de seu mundo. E a falta de cumprimento naturalmente produz aquelas carências que também são tão aparentes. Alguns leitores têm irmãos ou irmãs, ou ambos. Outros são filhos únicos. Suas ideias de individualidade o impedem de grande extensão. De uma forma ou de outra, novamente, cada porção de consciência, enquanto ela mesma, contém os potenciais de todas as consciências.
Suas informações privadas sobre o mundo não são tão privadas como você supõe. Portanto, por trás da experiência de qualquer evento, cada um de vocês possui informações pertencentes a outras dimensões desse mesmo evento que você normalmente não percebe. Se você está envolvido em qualquer tipo de evento de massa, de um show a uma avalanche, você está ciente em outros níveis de todas as ações que levam a essa participação específica. Se os edifícios são construídos de tijolos bastante visíveis, então eventos de massa são formados por muitos acontecimentos pequenos e invisíveis, cada um, no entanto, encaixando-se com bastante precisão em uma espécie de alvenaria psicológica em que cada um de vocês tem uma mão mental. Esse aplica-se a conversões em massa e a desastres naturais. Seção 828. Em seus termos, falando mais ou menos historicamente, o homem primitivo estava em um relacionamento mais consciente com a estrutura 2 do que você está agora. Como Hubert mencionou em Physics Politics, existem muitas graduações de consciência e, como mencionei na natureza da psique, o homem primitivo usava sua consciência de outras maneiras além daquelas com as quais você está familiarizado. Ele frequentemente percebeu o que você chamaria de produtos da imaginação como dados dos sentidos, por exemplo, mais ou menos objetivado no mundo físico. A imaginação sempre lidou com a criatividade e à medida que o homem começou a estabelecer sobre um tipo de consciência que lidava com causa e efeito, ele não mais percebia fisicamente os produtos da sua imaginação diretamente da maneira antiga. Ele percebeu naqueles tempos anteriores que a doença, por exemplo, era inicialmente tanto o resultado da imaginação como a saúde era, pois ele experimentou muito mais diretamente o caráter brilhante de sua própria imaginação. As linhas entre a imaginação e a experiência física se confundiram para você e, é claro, também tornaram-se temperados por outras crenças e pelas experiências que essas crenças então geraram. Estou colocando isso muito simplesmente aqui. É muito mais complicado e ainda o homem primitivo, por exemplo, percebeu o fato de que nenhum homem foi ferido sem que esse evento seja primeiro imaginado de uma forma ou de outra. Portanto, outras curas imaginadas foram utilizadas, em qual uma doença física foi curada imaginativamente, e naqueles dias as curas funcionaram. Independentemente de suas histórias, aqueles primeiros homens e mulheres eram bastante saudáveis. Eles tinham dentes e ossos fortes. Eles lidaram com o mundo físico, através do uso proposital da imaginação, porém de uma forma agora mais difícil de entender. Eles perceberam que eram mortais e deviam morrer, mas sua maior consciência da estrutura 2 permitiu-lhes uma identificação maior. Assim, eles entenderam que a morte não era apenas uma necessidade, mas também uma oportunidade para outros tipos de experiência e desenvolvimento. Eles sentiram sua relação com a natureza agudamente, experimentando-a de uma maneira muito diferente da sua. Eles sentiram que era a expressão mais ampla dos seus próprios humores e temperamentos, a materialização de auto-eventos que eram vastos demais para serem contidas na carne de qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos. Eles se perguntaram para onde seus pensamentos foram depois que eles imaginaram de que, uma forma ou de outra, esses pensamentos se voltavam nos pássaros e nas rochas, nos animais e nas árvores que estavam sempre mudando. Eles também sentiram que eram eles mesmos, que como humanos, a manifestação da expressão não mais ampla da natureza que foi esplêndida demais para ser contida sozinha dentro da estrutura da natureza. Essa natureza precisava deles, isto é, homens, para lhe dar outro tipo de voz. Quando os homens falavam, eles falavam por si mesmos, ainda porque eles se sentiram tão parte do ambiente natural, eles falavam pela natureza também e por todas as suas criaturas. Muito não é compreendido em suas interpretações. Nesse mundo, os homens sabiam que a natureza era equilibrada. Tanto os animais quanto os homens deveriam morrer. Se um homem foi pego e comido por animais, como às vezes acontecia, seus companheiros não invejavam aquele animal por sua presa, pelo menos não no mais profundo de seus termos. E quando eles mesmos mataram outros animais e comeram seu coração, por exemplo, não era apenas para obter os corações robustos dos animais ou destemor, mas também com a intenção era preservar essas características que, através das experiências dos homens, cada animal continuaria a viver de alguma certa forma.
Os homens daqueles tempos protegiam-se das tempestades e, no entanto, da mesma forma que não invejavam as tempestades, as vítimas de tais tempestades. Eles simplesmente mudaram as alianças de suas consciências a partir da identificação do eu dentro da carne para o eu dentro da tempestade do homem, e as intenções da natureza eram basicamente as mesmas e compreendidas como tal. O homem não temia os elementos naturais naqueles primeiros tempos, como agora é suposto. Algumas das experiências conhecidas pelo homem primitivo parecem bastante estranhas para você agora, no entanto, em certas formas, eles desciam através dos séculos. O homem primitivo novamente percebeu a si mesmo como ele mesmo, um ser individual. Ele sentiu que a natureza expressava para ele o vasto poder das suas próprias emoções. Eles não temiam nenhuma atividade da natureza, como mencionado. Era até considerado um certo tipo de privilégio, homens que sofriam ou passavam a experimentar a morte através desses eventos de natureza, sejam como mencionado em grandes tempestades ou sendo vítimas de animais famintos. Nada era visto como uma vítima que foi inocentemente atacada. Tudo era respeitado pela ordem natural, através da consciência que eles tinham da estrutura 2 e de que a morte não era o fim de nada. O homem primitivo novamente percebeu a si mesmo, como ele mesmo, um ser individual. Ele sentiu que a natureza expressava para ele o vasto poder de suas próprias emoções. Ele se projetava na natureza, nos céus, e imaginou que havia grandes formas personificadas que mais tarde se transformariam nos deuses do Olimpo, por exemplo. Ele também estava ciente da força vital dentro das menores partes da natureza. No entanto, e antes que os dados dos sentidos se tornassem tão padronizados, ele percebeu sua própria versão daqueles seres individualizados de consciência que muito mais tarde se tornaram os elementais, ou pequenos espíritos. Mas, acima de tudo, ele estava ciente da fonte da natureza. Ele ficou maravilhado quando sua própria consciência, sim, passou a existir. Ele ainda não havia coberto esse processo com um tipo de continuidade suave que sua própria consciência agora alcançou. Então, quando ele pensou em um pensamento, ele se encheu de curiosidade, de onde viria isso? Sua própria consciência, então, foi para sempre uma fonte de deleite. Suas qualidades mutáveis, tão perceptíveis e aparentes quanto a mudança do céu. A relativa suavidade de sua própria consciência, naqueles termos pelo menos, foi adquirida a custas de certas outras experiências, portanto. Isso seria possível de outra forma. Você não poderia viver em seu mundo atual, do tempo, se sua consciência fosse tão brincalhona, curiosa, não fosse tão brincalhona, curiosa e criativa como era, pois então o tempo também era experimentado de maneira muito diferente. Pode ser difícil para você entender, mas os eventos que você agora reconhece são tanto o resultado do reino da imaginação como aqueles experimentados pelo homem primitivo, quando ele percebeu como acontecimentos reais que agora você consideraria alucinatórios ou puramente imaginativos. Parece bastante claro para você que os eventos de massa da natureza são completamente fora do seu domínio. Você sente que não tem parte na natureza, exceto se você exercer controle sobre ela por meio da tecnologia ou prejudicá-la novamente através da tecnologia. Você admite que o tempo mudou, um efeito sobre o seu humor, mas que o tempo mudou e acarreta um efeito sobre o seu humor, mas qualquer efeito psíquico ou psicológico mais profundo e conexões entre você e os elementos parecem para a maioria de vocês como bastante impossíveis. Você usa termos como ser inundado por uma emoção, no entanto, e outras declarações muito intuitivas, mostrando seu próprio reconhecimento mais profundo de eventos que escapam de você quando você examina-os apenas pela razão. O homem realmente corteja as tempestades. Ele os procura, pois emocionalmente ele entende muito bem o papel delas em sua própria vida privada e sua necessidade em um nível físico, através da natureza das manifestações. Particularmente através de seu poder, o homem sente a fonte da natureza e o seu próprio, e sabe que o poder pode levá-lo a emoções e realizações que são necessárias para o seu maior desenvolvimento espiritual e psíquico. A morte não é um fim, mas uma transformação da consciência. Na natureza, com a mudança das estações,
traz como, na natureza, as mudanças das estações traz constantemente essa mensagem para você. Luz, e naquilo que você entende como luz, e com esse entendimento, os desastres da natureza não fazem vítimas. A natureza e o homem, juntos, representam suas partes necessárias no maior quadro da realidade. Seus conceitos sobre a morte e a natureza, porém, o obrigam a ver o homem e a natureza como adversários, e também programam sua experiência de tais eventos para que pareçam apenas confirmar o que você já acredita. Como eu mencionei anteriormente, na seção 821, cada pessoa pega uma epidemia ou passa por desastres naturais, terão razões particulares para escolher tais circunstâncias. Tais condições também frequentemente envolvem eventos nos quais o indivíduo sente uma identificação maior, no entanto, mesmo às vezes um senso de propósito renovado que não faz sentido em termos comuns. Os animais têm imaginação, independentemente do seu estado atual de pensamento. No entanto, o homem é tão dotado que dirige sua experiência e forma suas civilizações em grande parte através do uso das suas habilidades imaginativas. Você não entende esse ponto com clareza, mas suas organizações, seus governos, estes são baseados em princípios, a base da sua experiência mais íntima. A estrutura por trás de todas as suas estruturas organizadas repousa sobre uma realidade que não é considerada as válidas pelas próprias instituições, que se formam por meio de seus auspícios. Aproximamos-nos agora da Páscoa e a comemoração anual do que é considerado um fato histórico, a ressurreição e ascensão de Cristo ao céu. Incontáveis milhões têm de uma forma ou de outra comemorado essa ocasião através dos séculos. Vidas privadas fundiram-se com o sentimento público e o fervor religioso. Houve inúmeros festivais de aldeia ou reuniões familiares íntimas, e em igrejas serviços são realizados nos domingos de Páscoa, agora já esquecidos. Houve guerras sangrentas travadas na mesma conta e perseguições privadas em que aqueles que não concordavam com um ou outro dogma religioso foram simplesmente mortos pelo bem de suas almas. Houve renascimentos e regenerações espirituais, e ímpios também o abate em função do significado da Páscoa. Sangue e carne certamente foram tocados, então, e vidas mudaram a esse respeito. Todas essas estruturas religiosas e políticas que você certamente reconhecem como válido, decorrente do evento da ascensão de Cristo, existiu e existem por causa de uma ideia. A ideia foi fruto de um ato espetacular da imaginação que então saltou sobre a histórica paisagem, destacando todos os acontecimentos da época para que se tornassem iluminados de fato com uma luz abençoada e sobrenatural. A ideia da sobrevivência do homem à morte não era nova. A ideia de que um Deus descia à terra era antiga. Os velhos mitos religiosos se encaixam em um tipo de pessoa, no entanto, e durou tantos séculos no passado quanto o cristianismo alcançou o futuro. A milagrosa fusão de imaginação com o tempo histórico, no entanto, tornou-se cada vez menos sincronizadas, de modo que apenas os ritos permaneceram e os antigos deuses não aproveitaram mais a imaginação. O tempo estava maduro para o cristianismo, porque o homem não compreendeu as características de um mundo da imaginação. Ele até agora sempre insistiu em virar-se transformando seus mitos em fatos históricos, pois ele considerava o mundo factual sozinho como real. Um homem, literalmente de carne e osso, deve então provar, sem sombra de dúvida, que tudo e qualquer outro ser humano sobrevive à morte, morrendo, é claro, e depois ressuscitando, fisicamente percebido, para o céu. Cada homem sobrevive à morte, e cada mulher, não, mas apenas uma espécie de mente literal, insistiria na morte física de um homem-deus como prova. Novamente, Cristo não foi crucificado. O Cristo histórico, como ele é pensado, era um homem iluminado por realidades psíquicas, tocado com a compreensão infinita de que qualquer indivíduo era, em virtude de sua ou de sua existência, um contato entre o tudo o que é e a humanidade. Cristo viu em cada pessoa a divindade e a humanidade se encontrarem, e que o homem sobreviveu à morte em virtude da sua existência no divino. Sem exceção,
Todos os horrores relacionados com o nome do cristianismo vieram de se seguir a letra e não o espírito da lei, ou por insistência de interpretações literais, enquanto os conceitos espirituais e imaginativos abaixo eram ignorados. Mais uma vez, o homem dirige sua existência através do uso de sua imaginação, um feito que o distingue dos animais. O que conecta as pessoas e separa deles é o poder da ideia e a força da imaginação. Patriotismo, lealdade familiar, afiliações políticas, as ideias por trás delas têm o maior valor prático e aplicações em seu mundo. Você se projeta em tempos como crianças, imaginando livremente o seu crescimento. Você colora instantaneamente a experiência física e a própria natureza com as matizes da sua imaginação única em processos. A menos que você pense consistentemente e profundamente, a importância da imaginação escapa bastante de você e, no entanto, literalmente, forma o mundo que você experimenta e o mundo de massa em que você vive. A teoria da evolução, por exemplo, é uma construção imaginativa e ainda, através de suas luzes, algumas gerações agora vivem em seu mundo. Não é só você que pensa em si mesmo de forma diferente, mas você realmente experimenta um tipo diferente de eu. Suas instituições mudam seus aspectos de acordo, de modo que sua experiência se ajusta às crenças que você tem sobre ela. Vocês agem de determinadas maneiras. Você vê o universo inteiro de uma maneira que não existia antes, para que a imaginação e a crença estruturam intangivelmente sua subjetividade e experiências e suas circunstâncias objetivas. Em todas as outras construções imaginativas, por exemplo, quaisquer que sejam seus méritos e desvantagens, o homem sentiu-se parte de um plano. O planejador pode ser Deus, ou a própria natureza, ou o homem dentro da natureza, ou a natureza dentro do homem. Pode haver muitos deuses ou um, mas havia um significado no universo. Mesmo a ideia do destino deu ao homem algo contra o que agir e despertou nele a ação. A ideia de um universo sem sentido, no entanto, é em si altamente um ato imaginativo criativo. Os animais, por exemplo, podem não imaginar tal idiotice, de modo que a teoria mostra a incrível realização de um mente ordenada intelecto que pode imaginar-se como resultado da falta de ordem ou caos. Você tem então uma criatura que é capaz de mapear o próprio cérebro, imaginando que a fantástica ordem regulada do cérebro pudesse emergir de uma realidade que em si não tem significado. Com efeito, então, a teoria realmente diz que o universo ordenado emergiu magicamente, e os evolucionistas certamente devem acreditar em um Deus do acaso, em algum lugar ou em coincidência com C maiúsculo, pois suas teorias não fariam sentido em todo o contrário. O mundo da imaginação é de fato o seu contato com a sua própria fonte. Suas características são as mais próximas daquelas da estrutura 2 que você pode encontrar atualmente. A tua experiência da história, dos dias da tua vida, é invisível, formada por aquelas ideias que existem apenas na imaginação e então são projetadas para o mundo físico. Isso se aplica às suas crenças individuais sobre você e à maneira como você se vê em sua imaginação. Você se vê tendo guerras entre os judeus e os árabes e os cristãos, uma vez, novamente, porque a ênfase é colocada em interpretações literais de verdades. Em cada pessoa, um mundo imaginativo, sua força e poder se funde na realidade histórica. Em cada pessoa, o último e inatacável, o poder inextingível do tudo o que é individualizado e reside no tempo. A imaginação do homem pode levá-lo a esses outros reinos, mas quando ele tenta espremer essas verdades em estruturas muito pequenas, ele distorce sua obra e dobra as realidades internas para que se tornem dogmas irregulares. O mais recente crescimento da religião fundamentalista surgiu como contramedida contra as teorias da evolução. Você tem então uma supercompensação, pois no mundo darwiniano não havia significado e sem leis. Não havia padrões de certo ou errado, portanto. Grande parte do povo se sentiam desenraizadas. Os fundamentalistas voltaram a uma religião autoritária em que o menor ato deve ser regulamentado. Eles deram liberação e estão dando vazão a emoções e assim se rebelando contra o intelectualismo.
Eles verão o mundo em termos de preto e branco novamente, com o bem e o mal claramente delineados nos termos mais simplistas, e assim escapam de um universo temático e escorregadio, no qual os sentimentos do homem pareceriam para não lhe dar nenhum ponto de apoio. Infelizmente, os fundamentalistas aceitam interpretações literais de realidades intuitivas de tal forma que estreitam ainda mais os canais através da qual suas habilidades psíquicas podem fluir. Neste período de tempo, por todo o seu fervor, não é rico, por exemplo, o cristianismo. Estava no passado, com seus numerosos santos, e, em vez disso, uma veia puritana fanática, de caráter peculiarmente americano e restritivo ao invés de expansivo, pois as explosões de emoção são altamente estruturadas, ou seja, as emoções são limitadas na maioria das áreas da vida, permitindo apenas uma expressão religiosa explosiva sobre certas condições, quando não são tão espontaneamente expressas como repentinamente libertada da barragem da expressão usual, da repressão usual. A imaginação sempre busca expressão, é sempre criativa e sobre as estruturas da sociedade fornece novos incentivos e novos caminhos para a realização, que podem ser aproveitados por fanáticas crenças. Quando isso acontece, suas instituições se tornam mais repressivas e a violência muitas vezes surge como resultado. Se você procurar sinais de vingança de Deus, você os encontrará em todos os lugares. Uma avalanche, uma inundação ou um terremoto não serão vistos como um ato natural da criatividade natural da Terra, mas sim como uma punição de Deus pelo pecado. Na evolução, a natureza do homem é amoral e tudo vale para a sobrevivência de seus próprios interesses. Não há possibilidade de qualquer sobrevivência espiritual, tanto quanto a maioria dos evolucionistas estão preocupadas. Os fundamentalistas preferem acreditar numa natureza inerente pecaminosa do homem, pois pelo menos seu sistema de crença fornece uma estrutura em que ele pode ser salvo. A mensagem de Cristo era que cada homem é inerentemente bom e é uma porção individualizada do divino, e, no entanto, uma civilização baseada nesse preceito nunca foi tentada. As vastas estruturas sociais do cristianismo foram, ao contrário, baseadas na natureza pecaminosa, não as organizações e estruturas que podem permitir que ele se torne bom, ou para obter a bondade que Cristo claramente havia já percebido ter possuído. Parece quase um sacrilégio dizer que o homem é bom, quando em todos os lugares você encontra contradições, por muitas vezes no próprio homem, certamente. Ele mesmo parece agir como se seus motivos fossem os de um assassino nato. Você tem e foi ensinado a não confiar no próprio tecido do seu ser. Você não pode esperar para agir de forma racional ou altruísta de qualquer maneira consistente se você acredita que é automaticamente degradado ou que sua natureza é tão falha que tal desempenho não é característico. Você é uma parte da natureza que aprendeu a fazer escolhas, uma parte da natureza que naturalmente e automaticamente produz sonhos e crenças sobre os quais você organiza sua realidade. Há muitos efeitos que você não gosta, mas você possui um tipo único de consciência, em que cada indivíduo tem uma mão na formação geral de uma realidade mundial, e você está participando de um nível de existência na qual você está aprendendo a transformar o reino imaginativo de probabilidades em um mais ou menos específico fisicamente mundo experiente. De certa forma, você escolhe entre o infinito número incomputável de ideias e esculpe estas nos fragmentos físicos que compõem a experiência normal. Você faz isso de tal forma que os eventos atemporais são experimentados no tempo e para que se misturem e se fundam conforme as dimensões da sua realidade. Pelo caminho, há realizações que são tão preciosas quanto qualquer outras e criaturas de qualquer tipo poderiam produzir. Há também ótimas falhas, mas estas são falhas apenas em comparação com o brilhante conhecimento interior da imaginação que contém para vocês aqueles ideais contra os quais você julga seus atos. Esses ideais estão presentes em cada indivíduo. Eles são inclinações naturais para o crescimento e realização.